Irmãos, é o tempo de avivamento. Quantos creem nessa palavra? Um tempo de avivamento. João, capítulo 1, versículo 1. Irmãos, não se distraiam. Na mensagem não se distrai. Você que vai assistir depois pela internet, também não se distrai, assista até o final. Eu tenho certeza que Deus vai acender uma chama no seu coração. Eu estou numa expectativa muito grande ao término dessa palavra, ou até mesmo antes do término dessa palavra, no meio da palavra, teu coração vai estar queimando. Você vai estar com vontade de dar glória, de falar em línguas. Um tempo novo. Deus vai te renovar nessa noite. Se você está aqui debaixo nesse ambiente, é porque Deus quer tocar em uma área dormente da sua vida. Ele quer te renovar, Ele quer fazer algo novo na sua vida. Quantos creem? Então fique ligado, não se distraia. Fique ligado em cada palavra, porque uma palavra pode desatar o seu destino. Amém? Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola de líder. 9h30, não, perdão, vou criar esse hábito. 10h20 da manhã. 10h20 para começar 10h30. Às 11h30, 1 hora só de ensino, mas o importante é que fica latente dentro de nós o ensino. Espero vocês aqui de manhã. Amém? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo estava no princípio com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem, enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos receberam, deram-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, aos quais creram no seu nome, aos quais nasceram não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Eu quero relatar o que João fez aqui. Está gravando, Vinícius? Eu quero gravar num ato corporal. Deus, aquele que deu a palavra, aquele que diz assim, haja luz, e houve luz. Aquele que com uma palavra lançou ordem no caos. Porque a palavra total desordem, tohu vavohu, haitá tohu vavohu, significa uma total desordem. Ele acende a luz, então a desordem. E ele dá uma palavra, e ele coloca tudo em ordem. O Deus que pode colocar a tua vida em ordem com uma palavra. Eu falei isso no domingo. Pessoas estão ouvindo vozes demais. Gideão tinha vozes demais. Tinha 35 mil pessoas. Deus tirou 22 mil. Tirou 10, tirou 9, depois tirou 22 mil. Depois tirou 9.700. Ficou 300. Por quê? Tinham vozes demais que não davam destino a ele a lugar nenhum. Vozes demais dizendo se mata. Vozes demais dizendo larga ele. Vozes demais, larga essa mulher. Vozes demais, tu sempre quando aguenta esse filho. Vozes demais dizendo por que tu vive dentro da igreja. Vozes demais. Então ele falou, olha, eu vou colocar pessoas do teu lado, que andam com o mesmo propósito. Não a quantidade de pessoas que andam contigo, mas a quantidade de pessoas que estão no mesmo propósito que você, que vão ajudar a dar curso e destino ao seu propósito, ao seu chamado. Então, desde a criação do mundo, o Verbo, o Filho de Deus, Paulo ele vai explicar isso. Para quem aqui tem uma raiz católica, eu quero dizer que Jesus não nasceu ou não passou, com todo respeito. Amém, irmãos? Quem entende isso, que tem muito respeito pelas crenças, que as pessoas foram criadas com essa crença? Está estruturado.
Mas a Bíblia diz que Jesus, ele não passou a nascer, ele não passou a existir depois do ventre mariano, não. Jesus, ele já existia desde a eternidade, ele só passou pelo ventre mariano. Ele não é filho de Maria na linhagem humana, mas na sua deidade ele está longe de ser filho de Maria. Ele é filho unigênito de Deus, o Deus eterno. E aí Maria, no Magnificat, ele diz: minha alma engrandece o Senhor, minha alma engrandece. E ela começa a engrandecer aquele que estava no ventre dela, porque é maior do que ela. Quem entende isso, irmãos? Essa é a realidade do reino de Deus. Quantos estão ligados na mensagem de hoje? Então esse verbo, o apóstolo Paulo disse: porque é por meio de Cristo todas as coisas foram criadas, terra, céu, mar, reino, soberanias, principados, potestades. Todas as coisas foram criadas nele. Ele estava no início criando todas as coisas e reconciliando todas as coisas. Ele, quando o Pai pensou, ele proclamou: haja luz. Foi Jesus que estava lá, foi o Messias que estava lá. Então, quando chegou o tempo, João, ele fala da essência. Gente, eu fico impressionado com João. Porque eu fico impressionado porque ele o tempo todo ele agiu com Jesus como Deus o tempo todo. Ele não se distraiu com a humanidade de Jesus. Em momento nenhum ele ficou ligado. A Bíblia diz que na ceia ele encostava a cabeça no peito de Jesus para escutar a batida do coração de Jesus. Entenda o seguinte, é como se ele tivesse impressionado dizendo: ele tem coração, como pode ser Deus? E ele está se limitando a uma batida do cardo. Ele tem coração, como pode uma coisa dessa? E agora todos os evangelistas, quando eles vão escrever o evangelho de Cristo, começa a falar da natureza humana de Jesus, de como ele nasceu, de quem era seu pai. Mas João começa pela sua essência e diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e ele habitou entre nós, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele andou no meio de nós. Ele desceu. Ele desceu. Entenderam? Uma imagem corporal. Ele disse: não, eu vou sair do ambiente das palavras. Eu vou sair, embora a palavra seja poderosa, eu vou sair desse ambiente. Eu vou descer. E ele me impressiona. Porque dizia: fala logo, se manifesta logo publicamente quem você é. Ele disse: o Filho do Homem. O Filho do Homem. E quantos pastores líderes querem ser deuses e se sentir divinos? E quantos reis pediam: eu sou faraó, eu sou divino, igual César dizia: eu sou uma entidade religiosa, eu não sou um ser normal, eu sou Deus. O rei dos reis, ele disse: me chama de filho do homem. A simplicidade. E João queria se relacionar com essa intimidade, porque eu quero dizer uma coisa para você, meu amado. Grava isso na sua mente, no seu coração. O versículo está se cumprindo de Jeremias. 2 versículos estão se cumprindo. Chegará um dia, Jeremias, que eu lhes darei pastores que apacentam com sabedoria e inteligência. Qual? Um homem? Não. Homens e mulheres que são dependentes de Deus, que são guiados pela inteligência do céu. Que Deus coloca pensamento na mente deles, eles se movem por aquilo que Deus colocou nele, daquilo que Deus despejou nele. Eles não vão olhar mais aquilo que faltam neles, como se olhasse para o irmão e falasse: nossa, Deus ama mais o meu irmão do que eu, Deus ama mais aquele pastor do que eu, Deus ama mais o apóstolo Davi mais do que eu, Deus ama mais aquele cara do que eu. Tudo que tem nele falta em mim. Parece que Deus me fez incompleto, mas eu quero dizer para você: aquele que busca intimidade com Deus já está completo, completado, porque a essência divina está em você. Quantos estão com o coração queimando igual o meu, irmãos? Irmãos, eu não sei como é que está o seu coração nessa noite, mas o meu coração está com a expectativa do fogo de Deus queimando no meu coração. Um fogo queimando dentro do meu coração, querendo manifestar através de uma palavra, a realidade daquilo que queima no coração de Deus, irmãos. Eu creio nisso. Quantos creem nisso? E o segundo versículo é: clama a mim,
E responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Aquele que tem intimidade, eu quero revelar. João, encostou aí. Eu quero andar em consonância com a batida do coração dele. No dia que Deus alinhar o coração dele com o teu destino vai se cumprir. Porque a palavra concordar vem de concorde, de coração. Dois corações juntos, cardo, é coração em grego. Dois corações juntos é concardo, concordar. Quando você concorda com alguém de coração, não de boca. Não, tranquilo, estamos juntos, mas ali o coração está longe dele. Quando você se atrelar o seu destino com ele e dizer, Senhor, eu concordo de coração com todas as promessas do Senhor. Eu vou evangelizar, eu vou ganhar alma, eu vou pregar. O avivamento está próximo de alcançar aqueles que têm o coração com Deus. Quem entende isso? E aí Jesus promete o primeiro avivamento. Ele sobe e ele diz assim, 500 pessoas, fontes históricas. Lucas que procurou essas pessoas que foram testemunhas oculares para escrever o evangelho dele e o livro de Atos dos Apóstolos também. Ele era um historiador, médico historiador. Ele viaja até Jerusalém e ele encontra alguns irmãos ainda que estavam vivos, que andaram com Jesus, e começou a fazer relato dessas pessoas. Vem cá, como que ele era? Ele era isso. Por isso que o evangelho de Lucas ele é o mais profundo historicamente do que todos. Ele vai até Maria e pede relatos pessoais de Maria, e Maria relata ela indo para a casa de Isabel, é o único. A história de nascimento de João Batista, quando João Batista sente a presença de Jesus na barriga dela e começa a exaltar, Isabel começa a exaltar, ele tem coisas que outro evangelho não tem, da pessoa de Cristo, porque ele foi um historiador. Ele diz, diz que naquela avenida ali, diz que naquele bairro ali tem uma mulher também que foi curada por ele. Eu quero ouvir, tu teve relacionamento com ele? Tive, um dia ele tomou um café na minha casa, e aí, conta para mim a história. Lucas é muito meticuloso na sua história. Marcos fala daquilo que o Espírito Santo lhe lembra. Mateus, do que o Espírito Santo lhe lembra. Mas João, ele conta as experiências que ele viveu, do entendimento que ele teve quando conviveu com Cristo. João foi transformado por essa intimidade. João ficou o tempo todo impressionado, tanto que mesmo quando ele era Boanerges ainda, os filhos do trovão, um homem totalmente arrogante, agressivo, que queria que tacasse fogo sobre Samaria, ele tinha tanta fé de quem Jesus era que ele disse, Jesus, quer que nós oremos para que o Pai taque fogo neles e queime eles? Jesus disse, ei, eu vim para salvar os homens, não para condenar. Ele sabia muito bem quem Jesus era, ele não perdeu momento nenhum tipo de ligação de quem era. Ele era apaixonado por João Batista. Um dos primeiros discípulos de João Batista foi João. E quando ele viu João falando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele largou na mesma hora e foi seguir Jesus. Ele entendeu, ele se reignificou a sua vida. Ele foi o único. Ai, meu Deus do céu, Jesus. Obrigado, Senhor. Isso não estava no script. Mas Deus vai dando. Ele era o único que anota minuciosamente o choro de Jesus no Getsemane. Ele é o único que está acordado de madrugada e vê Jesus conversando com Nicodemos. Porque a Bíblia diz que Nicodemos procurou Jesus de madrugada. E o que ele estava fazendo acordado de madrugada? Ele estava o tempo todo olhando para Jesus de madrugada assim, se ele acordar, eu pego ele para conversar. E ele catalogou a história toda. E ele pegou dos versículos mais lindos, quando ele diz para Nicodemos, Nicodemos, aquele que nasce da água e do Espírito é como o vento que sopra, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Mas olha, eu quero te ensinar algo mais excelente, porque assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem também tem que ser levantado, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque deu, aleluia! Esqueci o versículo, eu tenho que dar um glória. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas todo aquele que recebeu o seu Filho e já está salvo. Mas aquele que não aceitou o seu Filho já está condenado por não crer no Filho unigênito de Deus. E aí eles estão olhando para o alto.
eu olharei para o alto, de onde vem socorro. Se é firme na rocha, que eu terei vitória, eu olharei para o céu, de onde vem a bênção. Então ele olhou, e ficaram olhando, e Jesus subindo, igual o desenho animado. Eu fico imaginando Jesus assim, ó. 500 pessoas, quantas? 500 pessoas, e Jesus subindo. E eles ficaram perplexos, Jesus subindo. Eu fico imaginando aqueles pensando assim, gente, ele era o que falava mesmo. Gente, que é esse homem está voando? Não é show birotécnico, não é hologramas, não tem nada para disfarçar, não é fake news. Eu estou vendo. Abre parênteses. Quando eu falo abre parênteses é porque tem coisa que não estava escrito aqui. Então Pedro diz assim, não, uau, Pedrão era demais. Ele disse assim, não falamos de fábulas engenhosamente inventadas quando falamos acerca do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque eu mesmo fui testemunha oculares dos seus milagres. Eu não estou falando do que me disseram não, meu amado. Eu não estou falando daquilo que vocês falam nas tuas pregações, o exemplo de um negócio que aconteceu, do outro que aconteceu, do menino que rasgou o carro e o cara bateu na mão. Não é nada disso não. Eu estou falando daquilo que eu vi, que eu mesmo vi com meus olhos, fui testemunha ocular. Não são fábulas engenhosamente inventadas não. Eu vi, eu fui testemunha, eu vi ele subindo para o céu. Eu vi ele morrer diante dos meus olhos. Eu mesmo o sepultei lá. Eu vi ele ressuscitar. E agora ele está diante de 500 pessoas. Aleluia. E todo mundo perplexo. Uns falaram, uau, é o ápice. O outro pensando, não é que era mesmo. E viu subindo. E aí aparece 2 varões, vestidos de branco, e diz, ei, perplexos. Ei, vocês estão buscando resposta do céu. Será que vocês não entenderam? Vocês são a resposta do céu. Vocês estão ficando aqui para dar a resposta de tudo isso que vocês estão vendo. Vocês são o Jesus que ficou por aqui. Vocês são a resposta dos incrédulos. Sabe por quê que os evangelismos de rua hoje em dia já não servem para quase mais nada? Porque muitas das vezes discussamos sobre alguém que não revelamos. Está na rua entregando papel, está falando, mas a vizinha fala lá, a fofoqueira lá, mentiroso, olha lá, o caráter lá, arruma para o com todo mundo. Não revelamos a quem aquele que carregamos com discurso. Como que pode pessoas se diluírem tão fácil? Meu amado, eu quero dizer uma coisa para você. Não adianta ser somente intenso em Jesus, se você também não é longânimo em Jesus. Se você tem duplo ânimo. Não adianta você queimar em Jesus, se você não consegue permanecer aceso. Não adianta você querer uma labareda de fogo que só acende quando você acha conveniente. Ou você pode ser igual a Isaías, um tição tirado no fogo, que queima o tempo todo e é usado o tempo todo. E é ligado com Deus o tempo todo. E anda em vigilância com Deus o tempo todo, não quando lhe é conveniente. Ou quando você vai na célula somente, ou quando você agora vai para algum lugar religioso, você diz, vou fazer uma oração, porque agora eu tenho que ir para a casa do Senhor, né? Não, mas um crente que pega fogo e incendeia e marca território o tempo todo, quando está dormindo, quando está acordando, a cada momento, a tua foto é filme de terror no inferno o tempo todo. Não adianta ser crente dessa maneira e não revelar o Jesus. Ai, meu Deus. Deus não nos chama mais para carregar um discurso. Ele nos chama para ser a mensagem. Como o apóstolo Paulo disse,
Vocês são carta de Deus. A carta revela a essência de quem escreveu. Se a tua vida, que é um pequeno texto, não revelar a essência do autor, pode queimar essa carta, não serve para nada. Se o teu comportamento não revela aquele que te chamou, precisa hoje um fogo queimar no seu coração, para que a santidade venha a ser estabelecida na sua vida, e você não venha tornar comum pecados, como se fosse comum um pequeno pecado, achar comum. Sendo que isso está te comprometendo e te levando para o inferno, e queimar eternamente no inferno. Tem que haver arrependimento, para que o avivamento venha se estabelecer, porque, meu amado, o maior enfoque de um homem ser cheio do Espírito Santo é revelar Deus em nós, revelar o caráter de Cristo em nós. Meu amado, entenda o seguinte, grava isso no seu coração, escreve, faz qualquer coisa, se manifeste de qualquer forma, mas nunca mais escreva essa frase: Jesus não morreu na cruz do Calvário para te tornar um crente, mas para te tornar parecido com Ele. Para se tornar um crente é fácil, você aceita Jesus, mete uma calça, mete um vestido e você está parecendo com um crente. Agora, aparecer com Jesus é o caráter revelado na tua essência, no trabalho, quando tu está sozinho no banheiro, quando tu está no WhatsApp, quando tu está no Facebook, quando você, os teus dedos é santo, teu olho é santo, a boca é santa, o teu comportamento é santo, o teu coração queima por justiça, o teu coração queima por aquilo que Deus queima. Então valeu a pena Jesus ter morrido na cruz por você, porque está tornando você parecido com Ele, não com o crente fanfarrão. Ninguém dá salva de palmas. É para Jesus. Quem está recebendo a mensagem hoje? Esses sinais seguirão os que creem. Uau! Apóstolo, cadê os sinais? Escute, apóstolo, eu quero ver quem vai pregar hoje. Eu quero começar a queimar, o evangelho queimar através de mim, através da mensagem de alguém. Eu quero que o evangelho comece a queimar no meu coração através de alguém. Senhor, coloca alguém naquele altar hoje para que ele dê uma mensagem poderosa e o meu coração começar a queimar. Meu amado, essa proposta era do evangelho, você já tem que vir queimando de dentro de casa. Isso nunca foi evangelho. Isso nunca foi evangelho. Tu tem que vir queimando de dentro de casa. E aqui todo mundo ser uma brasa incandescente. E o poder de Deus, a chama só vai aumentar. Tu tem queimando. Meu irmão, eu quero dizer para você, é avivamento. E às vezes o problema é que você está na igreja e tu está sentindo esse fogo. Tu está falando, Deus, eu estou sentindo esse fogo. Tu fala, Deus, eu estou sentindo esse fogo. Talvez seja o calor do irmão do teu lado, irmão. Não está queimando em você. Talvez seja fogo estranho. Tem muito fogo estranho. Tem ou não tem? Sabe o que é fogo estranho? E isso confunde o mundo. Uma pessoa que sapateia, uma pessoa que fala em língua, mas não dá tapa na cara do marido. Uma pessoa que profetiza, uma pessoa que faz um monte de coisa, mas vive com pornografia discutindo na internet. Uma pessoa que, ela é fogo estranho, a pessoa não entende, não, isso é estranho para mim. Como que a pessoa tem tantas manifestações das coisas de Deus, mas atitudes dela não comprovam o seu caráter de Cristo? Não comprovam o caráter de Cristo, a essência de Cristo. Então, nós somos pentecostais, amém? Falamos em línguas, oramos, cremos em visões e revelações. Mas o maior evangelho é revelar Cristo em nós. Se um ser humano chega em casa, não sabe dar um abraço na esposa ou no esposo e pedir perdão, não revelou Cristo. Se não sabe pedir um perdão a um filho, não tem humildade de reconhecer quando erra com o filho e fala, meu filho, eu errei, me perdoa. Não tem humildade, não aprendeu nada com Cristo. Jesus disse,
aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito. Se diz assim, não vou lá pedir perdão, eu não vou lá pedir perdão porque não fui eu que errei, não entendeu o que é o Evangelho. Porque o Evangelho não é quem errou e quem acertou, é aquele que tem mais autoridade, é aquele que tem mais maturidade, reconcilia o irmão consigo mesmo, assim como Cristo nos reconciliou consigo mesmo. Aquele que mais se encurva e mais desce é aquele que mais parece com Jesus. Aquele que se submete ao ensinamento é aquele que mais parece com Jesus, porque Jesus se submeteu até João Batista no batismo, porque senão a unção não viria, senão a voz do céu também não viria. E ele disse, deixe estar por enquanto para que se cumpra a justiça. Você está me introduzindo num cenário, porque você veio na frente, então eu agora estou debaixo da tua autoridade. Daqui 2 minutos você vai estar debaixo da minha. Mas hoje, agora, eu estou debaixo da tua. Não entendeu nada com Jesus. A cova do leão impressionava quem era jogado. Avivamento. A fornalha que não queimou e chamuscou nem o cabelo daqueles homens, ainda desatou mais ainda o seu ministério, impressionou quem era daquela época. E o que poderia hoje acontecer que impactaria as pessoas? Se alguém levantar aqui agora na cadeira de roda, a pessoa pode ser curada, mas talvez isso não glorifique tanto a Deus, no sentido de que as pessoas é fake, estão fingindo, contrataram um ator. Se eu entregar uma profecia que agora alguém pode dizer, está combinado, é ou não é? Mas o teu marido que te batia agora te ama, isso não tem combinação, isso é transformação. O irmão que te roubava e era drogado, e um filho com cara de cracudo, chegar em casa trabalhando e colaborar com a compra, isso aí não é fake não, isso é transformação. Entenderam? Não estou desprezando nenhum dos dons, quem entende isso? O avivamento é para fazer a manutenção dos dons, o caráter é uma essência. Então, o que mais vai impressionar as pessoas? Estamos vivendo uma geração onde as pessoas estão vivendo de ansiolítico. Pessoas depressivas, pessoas extremamente arrogantes, sem amor. Pessoas que estão hoje vivendo sem nenhuma educação. Pessoas que matam porque deu bom dia ou porque olhou para mim por quê? E matam, dão uma facada. Pessoas que roubam até colega que foi criado junto, mata o capuz, vai lá e rouba o cara. Qual é o que mais vai impactar essa geração, apóstolo? É um leão fechando a boca? Um cego enxergando? Não. Você atendendo às expectativas dessa pessoa, como cristão, dizendo, gente, ele tem amor no mundo onde não tem amor. Ele é humilde onde todo mundo é arrogante. Ele cuida aonde cada um, farinha pouca, seu pirão primeiro, ele cuida. Ainda existem pessoas que se importam comigo. Sabe aonde a igreja vai impactar as pessoas? Porque as pessoas estão cansadas de sensacionalismo. As pessoas estão cansadas de sensacionalismo. Antigamente uma pessoa chegava no lugar, começava a sapatear, falar, gritar, impressionava as pessoas. Hoje não impressiona mais. Um caráter ajustado, uma vida. Pastor Tiago chegou e falou assim, o patrão dele, não foi, pastor Tiago? Posso falar aqui? O patrão dele falou, pastor Tiago, bota no grupo da tua igreja lá, quem quiser trabalhar, pode procurar o pastor Tiago. Um salário mínimo mais comissão, vendedor da Oi. Salário mínimo fixo na carteira, pode procurar no final do culto. Entrou aqui desempregado para trabalhar. Escuta, se tu for crente, se tu não for crente, tu não vai não. Porque o patrão dele falou assim, quem vier da tua igreja está empregado, porque todos que vêm da sua igreja são responsáveis e estão fazendo a diferença aqui na empresa. O patrão falou, pode botar no grupo da igreja, não foi, pastor Thiago? Qualquer um da tua igreja que vier, está empregado, pode vir, está empregado. Sabe o que é isso? Ninguém chegou lá falando nada, ninguém chegou lá gritando, sapateando, impressionando ninguém não. Só chegaram no horário certo do trabalho, bateram o cartão na hora certa, foram submissos aos seus patrões, andaram em santidade, fecharam a boca e só abriram quando tinha algo de valor para falar. Pessoas com comportamento ajustados revelaram Jesus. Não é falar em línguas que revela Jesus.
Agora só quem não está sendo confrontado pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. No mundo onde as pessoas diziam, eu contratar crente, está amarrado. Aí o ímpio fala, está amarrado. As pessoas estão procurando crente? Não estão procurando crente, meu irmão. Estão procurando pequenos cristos. Agora você pode dar outra salva de palmas, que eu vou procurar aqui ainda o texto. O mundo está perdido, amém, irmão? Olha o que João diz. Gente, isso é impressionante. Isso é impressionante. Olha o que João diz. Ele diz assim, João, ele fala do João Batista. Um João falando de outro João. Ele diz, porque a luz do mundo veio ao mundo. O mundo foi criado por ele, mas o mundo não o reconheceu. João anunciou a vinda dele. Aquele que é a luz do mundo, embora João não fosse a luz do mundo, mas eles amaram as trevas e negaram a luz do mundo. Um filósofo, né? Você sabia que um homem chamado Diógenes não, um dos pais da igreja, rapaz, sumiu da minha mente agora. Não, perdão, Agostinho de Hipona. Eu ia falar Santo Agostinho, né? Agostinho de Hipona. Ele escreveu 35 livros só até o capítulo 15 de João. Só com o primeiro versículo. No princípio era o verbo, ele escreveu um livro inteiro. Só com esse versículo. Quanta coisa João revela. Quanta coisa. E aí João, ele diz assim, ó, e se vocês acham que isso aqui é muito, eu quero dizer para vocês, todas as obras de Jesus foram escritas no livro, na terra inteira não serviria como instante para guardar os livros que contariam os milagres dele. Significa que ele está fazendo até hoje, amém? Quantos precisam de um milagre hoje aqui? Então pode levantar tua mão que você está recebendo o teu milagre em nome de Jesus. Recebe o teu milagre em nome do Senhor Jesus, porque o verbo está aqui e a palavra foi liberada. Aleluia! Glória a Deus! Mas olha só, pastor Arão, sacerdote, um homem que no início do seu ministério deu uma escorregada devido à pressão do povo, fez um bezerro de ouro. Moisés subiu para buscar a palavra e ele foi e faz um bezerro de ouro porque é pressionado pelo povo. O povo está dizendo, aquele Moisés sumiu, aquele Moisés desapareceu, faça alguma coisa para nos guiar no meio do caminho. E ele vai lá e faz um bezerro. Quando Moisés vem e desce, Moisés olha assim, Arão, confronta ele. Confronta quem? Arão. Ele diz, Arão, o que tu fez? Ele disse, eu não fiz nada. O povo pediu um bezerro. Ele, mas o que tu fez? Eu não fiz nada, eu só joguei o ouro lá e saiu esse bezerro. Moisés estava dizendo, cara, Deus te escolheu para ser sacerdote, mas o teu caráter não foi tratado ainda. Você pode até ser pastor, mas o teu caráter ainda não foi tratado. Porque um homem, ele diz, eu errei, eu quero pedir perdão a Deus, eu cedi à pressão do povo e deixei de fazer o que Deus queria para fazer o que o povo queria, eu construí o bezerro com as minhas mãos, mas dizer, eu joguei lá e apareceu isso aí, é se eximir de erro, não houve arrependimento. Aonde que vai gerar isso aí? Nos filhos dele, que cresceram debaixo de uma religiosidade. O pai servia, carregava o sangue do arrependimento, mas o arrependimento não estava no coração dele. O pai servia o altar, mas o coração dele não era um altar. Respingou em quem? Nos seus filhos, que foram trazer fogo para botar no altar, e a Bíblia diz que aquele fogo que eles foram acender no Santo dos Santos, o fogo atacou eles, e eles foram mortos pelo fogo que ele ofereceu, fogo estranho. Porque foram oferecer fogo estranho. O que é fogo estranho? Querer ter aparência de quem é pentecostal, querer ter aparência de que é crente, e tem um fogo estranho. O que está queimando é o fogo do inferno em você de maneira antecipada, porque não tem arrependimento. Triste, não é? E ele pensou que estava tudo tranquilo. Está tranquilo. Está tudo bem. Está tudo bem. Por que Deus não matou ele na hora? Tu fez um bezerro? Está morto. Por que Deus não fez isso? O Monte Ó está aguardando ele. Deus tem o tempo certo.
Sobe. Ele subiu. Tira a roupa. Por quê? Porque com essa estola sacerdotal eu não posso te matar. Tira ela. Tirou. Passa para o teu filho. Morre. O Monte Or está aguardando para aquele que é pecador não confesso, impenitente, não se arrepende. É um ímpio travestido de crente. A morte vem, a destruição vem sobre aquele que não chora e não se arrepende do seu pecado. E trata das coisas de Deus com dupla face. Isso é muito triste. Filho de sacerdote que nasceram para vir com o fogo da santidade nas mãos. Porque o fogo que era servido no incenso do Santo dos Santos, ele tinha que ser tirado da brasa do altar. A brasa do altar, quando sacrificava o animal, o sangue caía na brasa. Vocês lembram o que o anjo fez com Isaías? Pegou com uma tenaz. Isaías diz: Senhor, eu sou pecador, sou um homem de lábios impuros e moro no meio do povo que tem lábios impuros. Então a Bíblia diz que Deus foi lá, um anjo pegou uma brasa do altar e tocou nos lábios dele, e ele começou a profetizar as maravilhas de Deus. Olha que tremendo, Deus santificou ele. Mas por quê? Porque ele reconheceu que ele estava impuro. Deus, eu sei, eu entendo o meu chamado, eu entendo que o Senhor me chamou, mas eu estou nessa condição, então me purifica aí. Então ele disse: tudo bem, já que você reconheceu a tua condição, eu vou te purificar para te levar para um chamado, para um nível maior. Ele poderia ter ficado quieto quando Deus disse: quem eu enviarei? Vai, tá bom, vai. Então tá bom, já sou, Deus me escolheu, tá bom. Mas ele disse: não, Deus me escolheu, mas eu não vou de qualquer jeito. O meu lábio é para consagrar as maravilhas de Deus, é para profetizar as maravilhas de Deus. Então purifica os meus lábios, Senhor. Eu quero ser um homem renovado. Deus usa homens assim, que reconhecem suas debilidades, não pessoas que estão travestidas de uma roupagem de santos, sendo que o coração está contaminado. Deus quer nos tirar do lado avesso e dizer: deixa eu fazer uma lavagem. Como diz Isaías, porque Ele purifica mais do que o sabão do lavandeiro. Assim é o sangue de Jesus, mais precioso do que o sabão do lavandeiro. Quantos estão queimando no coração com essa palavra? Não, sinceridade, quantos estão queimando no coração com essa palavra? Então, eles ofereceram fogo estranho porque não tinha fogo, mas não tinha sacrifício. Não tinha o sangue de Cristo. Não tinha o sacrifício. E Jesus vai chamando eu e você hoje para oferecer um fogo, mas um fogo que é reconhecido, não estranho. Um fogo que vem do céu, amém, irmãos? Olha que tremendo. 500 estavam olhando para o céu. Ele disse: eis a primeira promessa: eis que eu estou convosco todos os dias. Graças a Deus ele não falou com Vasco, porque senão o Vasco não teria caído, né? Mas ele falou: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Primeira promessa: eu estou convosco. Eu estou aqui contigo. Pronto, é minha promessa. Mas, Senhor, como que o Senhor está indo? O Senhor está indo e está comigo. Ele diz: você vai ser revelado essa intimidade. Gente, isso me impressiona, olha só. Toda vez que eu dividi algumas chaves com vocês aqui, daquilo que, quando eu falo que me impressiona, é porque me impressiona mesmo. São versículos que queimam no meu coração, não importa quantas vezes eu leio. Eu esqueço deles, mas quando eu pego para ler novamente, queima no meu coração. Jesus disse: fala para os discípulos acabaram de ver morto ressuscitar. Viram ou não viram? Acabaram de ver coisas impressionantes, coisas que eles nunca viram. Cego enxergando, nunca tinham visto na história de Israel. Nenhum dos profetas teve o privilégio de curar cego. Por isso os fariseus falaram: aonde tu viu um cego de nascer ser curado? Nenhum. Esse é o maior de todos os profetas. Cego, morto até viram. Não de 4 dias, mas viram. E aí Jesus começa a realizar sinais. Agora esse Jesus, ele diz assim para Pedro, Tiago, João no barquinho. Ele diz assim: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei só. E aí a cara de decepção dos discípulos. O Senhor o quê? E, meu Deus. Todos eles estavam pensando que Jesus viria no cavalo branco, cheio de pompa e de glória. Glória ele tinha, mas ele veio simples.
Ele escolheu vir na casa de pobre. Ele escolheu vir simples. Ele escolheu vir como carpinteiro. Ele escolheu trabalhar na madeira e pregar aí com o objeto que iria matar ele futuramente. E ele não se abalou psicologicamente com isso, mesmo trabalhando com madeira todo dia. E sabendo que iria morrer em uma. Ele veio simples. Ele veio humilde. Ele veio humilde. E ele transcendeu a temporalidade. Eu quero dizer uma coisa para você. Esse Jesus que veio simples, humilde, numa casa pobre. Olha só, não estou exaltando a pobreza, quem entende isso? Mas ele escolheu vir numa casa assim. Ele escolheu. Ele escolheu andar a pé e não quis as carruagens. Ele escolheu viver assim. Ele quis mostrar que o que agrega ao homem não é o que o homem tem, mas é o que está dentro dele. Ele quis mostrar, porque senão diziam para ele, claro que ele enfrentou isso tudo, nasceu em berço de ouro, então ele falou assim, olha, eu quero que vocês me digam, ele veio desprovido de beleza, para ninguém botar na beleza. Ele veio sem roupas bonitas, ele veio sem carro, ele veio morando num lugar que dizia, quem diz que de Nazaré veio alguma coisa? Ele veio escorraçado, ele se esvaziou de toda a sua glória, e foi morte de cruz, e morreu como maldito por mim e por você. Se isso te impressiona, eu quero te dizer mais. Pensaram que ele ia vir, desprezaram ele pela aparência dele. Desprezaram ele pela aparência dele. E quando ele estava vindo do céu, acharam que ele ia vir no cavalo branco. Irmãos, entenda o seguinte, Jesus não vai vir para mudar você, a sua estética. Jesus, ele não está se preocupando com estética, nem com roupa. Jesus, ele não vem para te mudar esteticamente, mas ele vem para te mudar geneticamente. E veio para arrancar a essência de pecado. Talvez você diga assim, apóstolo, embora Deus cuide de nós, amém, irmãos? Tem problema de você com uma roupa bonita, de andar bem vestido, mas entenda, tem pessoas que falam, não vou para a igreja não, porque eu não tenho nenhuma roupa direito. Vem do jeito que você está, meu amado, sabe por quê? Porque uma roupa, o Senhor te dá amanhã, Ele te prospera, Ele te dá amanhã, Ele é o dono da prata, como diz a Cris, Ele é o dono da prata e do ouro, Ele pode fazer de você, tirar você do monturo hoje e fazer de você um empresário, mas a essência dentro de você não pode ser mudada, porque foi Ele que colocou. Roupa não faz o homem, porque a unha do fulano não faz, eu não vou para a rede de mulheres, olha minha unha como é que está, meu irmão está olhando para o estado da tua unha, eu estou olhando para o estado da tua alma, porque assim como está a sua alma, assim também você está. Começa a cuidar da tua alma primeiro, porque João disse isso, porque Tiago disse isso, ele deixou bem claro, que seja próspero tu, como é a tua alma. A prosperidade é uma questão de alma, não é uma questão de dinheiro, porque eu conheço pessoas endinheiradas, medíocres de alma, e eles perdem a casa, perdem a família, perdem tudo, e perdem a salvação. Mas se Jesus prosperar a tua alma, mesmo que tu seja pobre, você é rico com Deus, mas se Ele olhar para você, e achar adequado te prosperar, e te dar bens financeiros, é porque Ele está vendo que o teu coração é com Ele, tem concórdia, e você não vai se usurpar daquilo que Ele te confiou, mas tu vai servir o teu próximo. Quem está entendendo a mensagem? Quantos querem receber um avivamento no seu coração? E aí quando Jesus começou a fazer obras tremendas lá, né? Morto de 4 dias ressuscitando. A Bíblia diz, olha, Jesus, Ele fez muitos milagres, mas ninguém ameaçou Ele de morte. Mas quando Ele ressuscitou Lázaro, logo no versículo depois diz, então os religiosos procuraram para matá-lo. Eu quero dizer para você que o milagre de ressuscitar Lázaro foi o milagre mais impressionante que Jesus realizou. Eu quero dizer para você que quando Deus fizer um milagre maior daquilo que está esperando, vai ser o momento que você vai ser mais perseguido. Eu quero dizer para você que hoje nós temos, na cruz do Calvário, nós temos a essência dele, a unção dele, temos o Pai dele e temos a herança dele, mas também temos as perseguições dele. Não tem como você ter o bônus sem ter o ônus e o bônus. Tem que ter o ônus também, se você quer o bônus. Por isso você tem que ser resiliente, porque existe um demônio, um espírito maligno que quer frustrar todos os seus sonhos, e ele não está brincando de ser diabo, não brinque de ser crente. Não brinque de ser servo do Senhor. Deixa Deus revelar o caráter de Cristo. Prega a palavra com autoridade. Se encha do Espírito Santo. Deixa a palavra queimar no teu coração. Acorda de madrugada, busca intimidade com Ele.
A palavra intimidade. Chega aqui, Marcelão. Vem cá, meu filho. Pode deixar isso aí. A palavra intimidade vem disso aqui, ó. Disso. Da onde que surgiu essa palavra? O nome dessa parte do peito aqui é timo. Quem já estudou ciência sabe. O timo. É chamado colo. Nós chamamos de colo porque pegamos a criança aqui. O colo, o timo. Daqui que vem a palavra in. In, em inglês, é dentro. Íntimo. Dentro do timo. E quando estamos juntos temos intimidade. Aonde o teu coração está encostado no meu, a gente está batendo junto. O coração está batendo junto e tem concordância. E aí Jesus disse, se vocês concordarem, tudo lhe será possível. E nada lhe será impossível. Tudo lhe será feito e nada vos será impossível. Se tem intimidade. Se tem timo no timo. Se tem intimidade. Então João, Pedro disse, mestre, eu quero a unção. Tiago disse, quem vai reinar no reino do porvir? João disse, eu quero a batida do teu coração. Por isso ele tinha autoridade e escreveu e disse, aquele que Jesus mais amava. Mas Jesus disse que amava mais ele, mas ele se sentia mais amado. Sabe por quê? Porque aquele que ama com sinceridade, ele sabe da reciprocidade. Quando a pessoa fala assim, eu aposto ter preferência com os 12, a minha pergunta é, será que eu tenho preferência com 12 ou você que me ama menos do que o outro e agora está se sentindo acusado? Proximidade é decisão. Deus não tem filho prediletos, mas ele diz assim, ó, aquele que tem mais intimidade comigo é o que me busca, porque aquele que me amam, me buscam de madrugada. Aqueles que me amam, acordado de madrugada para ver Jesus falar, porque Deus amou o mundo de tal maneira, essa eu não vou perder não, ele anotou. O maior versículo da Bíblia, ele anotou porque estava acordado de madrugada, com quem ele está conversando, o que ele está falando. Ele está falando o tempo todo que ele vai sair daqui, que ele vai deixar a gente. E aí João vai catalogar isso. Quando ele diz, o único que diz, ele diz assim. Uau! Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas meu coração está fluindo sim na glória de Deus. Eu estava aqui orando hoje na igreja, eu falei, Senhor, isso tudo vai passar e eu vou te ver eternamente. Eu falei, Deus, isso tudo vai passar. Eu vi o pastor Elcio, o Paulão ajeitando ali, eu falei, uau, eles estão trabalhando, Senhor, de todo o coração, mas um dia isso vai cair. Eu sei, honra os teus filhos, Senhor, por isso, mas isso vai cair e nós vamos te ver eternamente. Nós vamos estar nos teus braços eternamente. Pessoas estão presas nesse mundo por coisas e esqueceram o que é eterno. Eu não estou falando de carro, eu estou falando de redenção. Vão matar ele achando que é a cruz. Ele ressuscitou morto, vão matar ele, vamos matar ele. Acharam que a cruz iria acabar com a revolução que Jesus estava criando. E mal sabiam que a revolução que Jesus estava criando estava começando a partir da cruz. Vamos matar ele para acabar com tudo isso. Ele disse, não. Quando o inimigo vem te afrontar, quando o inimigo vem querer te humilhar, e você não se curva para ele, mas tu se curva para o Deus de Israel, o diabo diz, consegui aniquilar o eu dele. Aí Deus diz, então está na hora de começar uma revolução na vida dele, porque toda vez que você joga Satanás, meus filhos, na cruz, tem uma revolução, porque eu ressuscito ele, e ele volta com glória, ele volta com poder, ele volta com mais intimidade. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus vai realizar os teus sonhos. O mundo não conheceu ele, mas você conhece agora. O mundo está perdido, depressivo, depauperado. O mundo está para baixo, está down. Eu quero dizer para você, talvez você esteja dizendo para mim assim, meu apóstolo, sabe o que o avivamento serve? O avivamento serve para ativar uma área da sua vida que está dormente.
Talvez o seu coração esteja dormente. Talvez os seus sonhos engavetados. Talvez o seu ministério esteja stand-by. Mas eu quero dizer que Deus vai tocar agora com avivamento nessa noite. E vai começar a ativar a área da sua vida que está parada. Porque você tem o nome do Senhor Jesus. Alguns estão caminhando para o divórcio. Outros estão caminhando para a morte. Outros para a droga. Mas você tem a direção para a vida eterna. Eu tenho muita coisa para falar, mas eu quero orar. Eu tenho metade da pregação para fazer. Talvez a gente faça Avivamento e Intimidade parte 2. Não perca domingo. Mas como eu disse para a pastora Ana aquele dia, não só para o ensinamento, mas que a gente tem que viver, quando dá o tempo, a gente disse o que tinha que ser dito. Se passar disso é enfado.